importante na vida. E também porque fé, na minha visão, é uma coisa, como várias outras, que todos nós sabemos o que é, até o momento que alguém pergunta. Porque se a gente perguntar o que é fé, bom, fé é isso, fé, aí a gente vai ter dificuldade para definir. Eu não vou nem tentar definir fé. Eu estou partindo do princípio que todos nós sabemos o que é fé. Todos nós vivemos nossa fé. Todos nós temos uma fé. E quando se fala de fé, nós não estamos falando de fé religiosa. A fé pode ser aplicada à religião, mas pode ser aplicada a tantas outras coisas na vida, né? A fé não é só a fé religiosa. Eu fui pegar uma definição de fé, fui ver como que definem a fé, e vou ler para vocês o que eu achei. Fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese ou a uma ideia que se adota como sendo uma verdade, mesmo sem ter qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou na sua fonte de transmissão. Então, por exemplo, quando Tomé precisou botar o dedinho lá nas chagas de Jesus, ele não tinha tanta convicção assim, ele não aderiu a essa ideia de que Jesus havia renascido, ressuscitado, né? Obrigado. Ele não tinha tanta convicção, mas depois que ele botou o dedo lá, ele falou, não, isso é verdade. Agora, muitas vezes, nós todos, para várias circunstâncias da vida, simplesmente nós aderimos. A gente vê alguma coisa, toma contato com alguma ideia e a gente assume, isso é verdade, isso faz todo sentido na minha vida, isso faz todo sentido para mim. A tal ponto que isso vira uma regra geral. Quando o Paul, agora há pouco, falou aqui sobre a importância de fazer o bem, todos nós temos fé na importância de fazer o bem. Quando nada por egoísmo. Porque se a gente faz o bem para o outro, o bem volta para a gente. Vocês acreditam nisso também? Isso é fé. Vocês estão acreditando numa ideia, né? E a gente não tem prova disso. A vida mostra que quando a gente se dedica a fazer o bem para os outros, né, a gente se sente bem. Muitas vezes a gente é retribuído nesse bem sem pedir, sem procurar, né? Mas isso não é prova. Isso são as circunstâncias da vida. Mas nós acreditamos nisso a tal ponto que a gente se dispõe a fazer. Que quando a gente vê alguém sofrendo, quando a gente vê alguém precisando de ajuda e a gente pode ajudar, a gente tem essa condição, a gente vai lá e se dispõe a fazer isso. E no final das contas, eu tenho uma dúvida, quem é que foi ajudado e quem ajudou. Eu acho que esse negócio de querer ajudar é só o ponto de partida. Na verdade, quando a gente vai e quer ajudar, de repente a gente descobre que está sendo ajudado, que o nosso coração está se enchendo de alegria, que quando a gente vai embora daquela situação, a gente vai em paz. Gente, eu nunca vi alegria, paz, tranquilidade, felicidade à venda, em loja nenhuma. Então, quando a gente puder obter isso, vamos agir para obter isso. Concorda comigo? Então, dentro dessa ideia, a fé diz sobre nós. A fé diz sobre como que nós colocamos diante das coisas que nos acontecem na vida. A gente pode sair daqui para voltar para casa e fazer questão de não ver as pessoas que eventualmente estejam abrigadas aí debaixo de uma marquise, né? Mas se eu tenho a ideia que eu acabei de falar aqui, de que fazer o bem é algo que deve ser feito, é algo que nos compõe como pessoas, se eu tiver a oportunidade, eu vou ajudar de alguma forma, nem que seja com um olhar carinhoso, porque às vezes a indiferença
dói mais do que a falta de comida dói no estômago, né? Então há muitas maneiras da gente ajudar. E aí, nessa ideia da fé, a gente normalmente pensa na fé associando ao campo religioso. E isso é uma necessidade que a gente tem. Desde que o homem é homem, desde que a mulher é mulher, desde que a humanidade foi se constituindo, a gente sempre teve a ideia de que havia alguma coisa acima da gente, além da gente, mais importante do que a gente. E sempre houve a ideia de que nós precisávamos estabelecer uma ligação com essa entidade acima da gente. Cada um dá um nome, não importa. Mas o que vale é o sentimento que a gente tem de dependência, ao sentimento que a gente tem de ser uma criatura, digamos assim, de ser dependente, de ter um exemplo a seguir. E nesse caso, também a fé é importante, porque à medida, assim, parece coisa de criança, mas ninguém nunca viu Deus. Mas a gente não duvida da existência dele. Mesmo as pessoas que dizem que não acreditam muito depois do almoço, quando sentam em casa confortavelmente, mas quando estão numa situação de aperto, meu Deus do céu, me ajuda. Né? Então, mesmo quem diz que não acredita, na hora que tem que mostrar como é que age como quem tem fé, age como quem acredita, porque não fala só, não existe Deus sim, eu estava enganado. Não, fala, meu Deus me ajuda, está pedindo ajuda. E para que a gente pede ajuda? Para os amigos, para as pessoas que estão em condição de nos ajudar. Então, mais do que perceber a nossa condição humana de dependência, a gente percebe a nossa condição de buscar uma ligação sempre com algo que nos transcende, que nos ultrapassa. Né? E quando a gente reconhece isso, a gente começa a abrir as nossas possibilidades. Por exemplo, se algo me ultrapassa, se algo é tão acima das minhas capacidades, eu tenho ali um exemplo para seguir. No modo de agir, na conduta que eu tenho em relação aos outros, na maneira como eu lido com as situações adversas. E isso a gente foi aprendendo ao longo da nossa história pessoal e da nossa história como espécie. Já houve tempos em que o pisão no pé era um motivo para sair no tapa. Hoje um pedido de desculpas resolve tudo isso. E se o pedido de desculpas não vier, quem levou o pisão fala assim, engraçado, mas deixa para lá, e segue a vida. Não é? Essas coisas que eu estou falando, que são coisas triviais, que são coisas do dia a dia, vocês podem estar se perguntando, você não disse que ia falar sobre a fé? Sobre a importância da fé no nosso cotidiano? Para mim tem tudo a ver. Para mim tem muita relação. Por quê? Se essa superioridade em que eu acredito é uma superioridade pacífica, é uma superioridade amorosa, e ela serve de exemplo para mim, porque eu acredito, porque eu tenho fé, uma hora dessas, que o meu lado humano, o meu lado rasteiro, fala, dá um tapa na cabeça dele para ele aprender que isso não se faz, o meu lado mais civilizado, né, que parte de eu acreditar que eu devo seguir aquele exemplo, fala, não faz isso não vale a pena, não vai tirar a dor do seu pé que já foi pisado, e não vai te botar uma dor no coração quando você parar para pensar e falar, não devia ter feito isso. Mas isso acontece quando a gente resolve aplicar a fé no nosso dia a dia, aplicar a nossa crença no nosso dia a dia.
Será que a gente faz isso? Eu vou responder por mim. Às vezes a gente faz, às vezes a gente não faz. A gente não. Às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Vezes que eu faço, nessas simples assim, alguém me dá uma fechada no trânsito, o palavrão vem aqui, aí eu dou aquela engolida, porque não convém, né? Mas outras vezes eu não faço. Outras vezes a fé fica guardada no meu bolso. Situações extremas na vida e eu fico, por que isso foi acontecer comigo? Não podia ser assim. Gente, vamos pegar a situação das mais extremas que a gente pode considerar na vida. A gente perdeu o convívio diário de pessoas que a gente ama. Quantos de nós, numa situação dessa, se entregam a querer entender essa situação e perguntar por que comigo? Gente, não é comigo, acontece com todo mundo. Vocês já pararam para pensar nisso? Todo mundo perde ente querido. Todos nós. O que muda é o grau de parentesco, o grau de proximidade, mas todos perdemos. É da vida isso. E se nós não perdemos, alguém vai nos perder. Então, essa pergunta, por que eu, por que comigo? Eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguma religião em que se diga que depois do que a gente chama de morte é péssima? Eu não conheço nenhuma. Para mim, todas as religiões que eu já ouvi falar dizem que depois da morte, quem morre vai estar bem, vai receber, vamos dizer assim, a recompensa pela forma como viveu. E por que eu fico angustiado se eu acredito, se a minha fé é essa? Por que eu fico? É nessas horas que eu estou falando que eu guardo a fé no bolso. Porque ou eu acredito que é assim, ou eu não acredito. Porque aí as pessoas vêm e falam assim, não, mas que provas você tem disso? Por isso que eu fiz questão de ler aqui a definição de fé. É adesão de forma incondicional a uma ideia ou uma hipótese que a gente adota como sendo uma verdade, mesmo sem ter qualquer tipo de prova. Eu não preciso de prova, eu preciso de ter fé. Eu preciso de viver a fé. Se eu acredito em alguma coisa, eu não posso acreditar segunda, quarta e sexta, não acreditar terça, quinta e sábado, e no domingo eu sorteio para ver se eu acredito ou não. Não pode ser assim, gente. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Então, quando eu resolvi conversar com vocês sobre a fé, é porque eu penso que todos nós temos fé, todos nós temos as nossas crenças, muitas vezes nós falamos sobre elas. Mas a minha pergunta que eu faço para mim, e por isso eu vou compartilhar com vocês, eu sei qual é a minha fé, eu falo sobre a minha fé, eu vivo a minha fé? Essa é a pergunta que eu me faço. Quando eu estou muito sincero comigo, eu respondo, nem sempre. Tem que ser sincero. Eu respondo, nem sempre. E aí eu procuro ver em que momentos eu não vivo a minha fé. Porque aí, quando eu vejo isso, quando eu começo a aprender, quando eu começo a pensar sobre isso, eu tenho oportunidade de ser mais atento, de quando aquelas circunstâncias acontecerem, eu tentar ser mais coerente, viver conforme aquilo que eu acredito, pensar conforme aquilo que eu acredito. Aí você vai falar, você controla o pensamento por acaso? Não completamente, mas eu posso permitir que o pensamento prospere ou que não prospere. E aí aquele pensamento que vem à minha cabeça e que contraria a minha fé, eu falo, meu filho,
Aqui não tem lugar para você não. Agora não. Numa outra hora você pode até vir, eu deixo dar uma passeada na minha cabeça, mas nesse momento não. É fácil? Para mim não tem sido. Mas é necessário? Eu não tenho dúvida nenhuma que é. Quando a gente pensa, quando a gente começa a fazer esse exercício, o resultado prático disso é que a gente aumenta o conhecimento sobre como a gente é, sobre como a gente sente, sobre como a gente pensa. E isso não é novidade nenhuma. Sócrates, o grego, já dizia lá atrás, né, há mais de 2.500 anos, conhece-te a ti mesmo, como fonte de uma vida sábia, de uma vida feliz. E esse é o nosso desafio. Quando eu estou falando da fé, quando eu estou falando das nossas crenças, eu estou falando de como a gente, lá no fundo, a gente se dispõe a encarar as dificuldades, a gente se dispõe a encarar as relações, a gente se dispõe a encarar a vida em última instância. E se Guimarães Rosa diz que o que a vida exige da gente é coragem, né? Na verdade, o que a gente precisa é ter coragem de viver conforme a nossa crença, conforme aquilo que a gente acredita de verdade. Porque a sabedoria popular diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Então a gente tem que viver de acordo com a nossa verdade, de acordo com as coisas que a gente verdadeiramente acredita. Não adianta muito eu falar para qualquer um de vocês como é que vocês devem responder a uma determinada situação da vida. Aquilo pode fazer muito sentido para mim e nenhum sentido para você. O que eu posso fazer é dizer para você assim, olha, pensa no que você acha que você deve fazer e conta comigo para a decisão que você tomar. Estou aqui, do teu lado, estou te apoiando. Porque aí eu vou estar respeitando o que você acredita, o que você deseja para você e o modo como você se sente confortável para agir. Esse eu acho que é o compromisso que a gente tem que firmar com a gente mesmo. O compromisso da gente saber como a gente age, o compromisso da gente ter na nossa conduta os elementos que fazem parte das nossas características pessoais. Cada um de nós é único. Mesmo se a gente pegar a religião como referência, mesmo quem professa a mesma religião vai reagir de forma distinta em situações parecidas. Porque essas coisas todas são guias para a nossa vida. Mas quem coloca essas orientações em prática somos nós. E nesse ponto, aquilo em que a gente acredita é a única certeza que a gente tem da gente poder levar uma vida ao longo de muitos anos. Cadê o povo? Falou que supôs aqui a minha idade assim bem elevada, né? É a única forma que a gente tem de garantir uma certa coerência, porque as nossas crenças são muito mais firmes que as nossas opiniões assim sobre o que acontece no dia a dia com a gente. O que eu acreditava há 30 anos atrás pode ter mudado, mas mudou muito pouco. Agora, meu cabelo mudou, ele não era dessa cor, meu corpo mudou, ele era menos volumoso, mas assim, as minhas crenças não mudaram tanto. As minhas crenças continuam fazendo a ligação entre o Edson de hoje, de 2022, e o Edson do século passado, ou melhor, do milênio passado, né? Então, por isso eu estou falando sobre a importância não apenas da gente conseguir identificar a nossa crença, mas da gente viver conforme a nossa crença. Algumas coisas fazem parte das crenças que nos unem aqui. Eu não preciso conhecer todo mundo para dizer alguns pontos aqui
que se eu perguntar, todo mundo vai dizer, concordo, concordo. Por exemplo, é necessário fazer o bem. Acredito eu que isso esteja na crença de todo mundo. Ninguém aqui vai defender que a gente deva agir fazendo mal para os outros. Não é? Quando nada, por egoísmo. Porque se eu fizer um mal para o outro, eu posso estar despertando nele a vontade de se vingar de mim. Então não vale a pena. Mas não é por isso que a gente escolhe fazer o bem. É porque nós entendemos, a partir da nossa fé, que qualquer referência que nós tenhamos de conduta sempre nos estimulou e nos orientou a praticar o bem. Sempre exemplificou através das suas atitudes a prática do bem. Então isso se torna uma referência para nós, se torna um valor. E a gente busca praticar esse valor. A prática do bem, ela pode ser feita de muitas formas, mas alguns elementos necessariamente vão estar incluídos aí. O respeito ao semelhante. E respeito não é me chamar de senhor. Respeito é não fazer para mim o que não gostaria que eu fizesse para você. Você pode me chamar do que você quiser, você, tu, e aí tio, pode me chamar do que quiser, mas faça para mim aquilo que você gostaria de receber como ação minha. Isso é respeito. Quem não gosta de ser respeitado? Então, o respeito tem que ser uma regra na nossa conduta cotidiana. Pega quem é a tua referência de conduta. Eu não estou falando assim, meu pai é meu ídolo. Não estou falando isso não. Eu estou falando Jesus, por exemplo. É nesse plano que eu estou, é nesse nível que eu estou, de referência de conduta. Fala aí um episódio que Jesus tenha desrespeitado alguém. Existe? Então, é dessas referências. O respeito é necessário. Aliás, é fundamental. Não é? E cada um de nós vai elegendo, ao longo da sua vida, esses elementos que fazem parte da fé e que vão moldando a nossa conduta. A grande questão, que eu acho, é que não basta apenas a gente agir de uma forma que nos contente, de uma forma que nos deixe satisfeitos. É importante que a gente entenda como a gente age. É importante que mesmo quando a gente erra, que a gente entenda qual é aquele impulso que nos levou ao erro. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai errar uma vez, vai errar outra vez, vai errar outra vez, e toda vez que surgir uma oportunidade semelhante, a nossa resposta vai ser similar, a nossa resposta vai ser a mesma. E aí, a gente não vai cumprir com uma ideia que eu acho que é fundamental a gente adotar para a vida também, que é a ideia de evolução. É a ideia da gente procurar amanhã ser melhor do que for hoje. E olhar para trás e poder falar com sinceridade. Hoje eu estou melhor do que ontem. Se eu falo isso aqui para vocês, vocês podem imaginar, nossa senhora, coitado desse cara, como que ele era ontem. Mas se eu hoje estou assim, imagina como eu era logo ali atrás. Mas esse tem que ser um compromisso. Essa tem que ser uma regra cotidiana para a gente. Se é Santo Agostinho ou se é São Tomás de Aquino, que propôs que todo final de dia... Santo Agostinho, né? Obrigado. Santo Agostinho, então, propôs que ao final de cada dia a gente fizesse uma avaliação da nossa conduta, de como a gente agiu, de qual foi o bem que eu pratiquei e em que situações que eu poderia e não pratiquei o bem. Parar e pensar sobre isso. Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é não repetir o erro. A vantagem disso é fortalecer os acertos. Porque quando eu paro e penso, avalio com sinceridade, eu falo, aqui eu fui bem, aqui eu fui mal. Se eu quero realmente ser melhor amanhã, eu preciso entender o bem que eu fiz.
Porque aí ele fica claro na minha mente. Essas situações eu agi corretamente, eu fui bem aqui. Mas é preciso também que eu perceba os momentos em que eu poderia ter agido melhor e não agir. Porque nessas horas eu tenho que dedicar o meu esforço. Porque se eu fiz aquilo, é porque aquela conduta é vamos dizer assim, é o meu padrão. E aí eu tenho que mudar isso. E eu vou falar de mim. Talvez tenha alguém parecido comigo nisso aqui. É muito mais fácil para mim apontar os erros dos outros do que corrigir os meus. Acho que vocês não têm esse problema, mas eu tenho. Eu consigo enxergar o erro dos outros, mas eu vejo o meu também. Mas daí a conseguir mudar não é a mesma coisa. É um esforço que a gente tem que fazer. E todo esforço nesse sentido começa como? Começa sabendo o que tem que mudar. Se eu não sei o que eu tenho que mudar, eu vou continuar fazendo a mesma coisa sempre. Por isso a importância da gente pensar sobre isso. E outra, né? Sem mentir para a gente, né? Não adianta você falar, você descobre que você fez um troço que não devia, e aí você fica arrumando desculpa. Não, mas eu fiz isso porque... Não, você fez isso porque não devia. Então, o que eu devia ter feito no lugar? Como que eu poderia ter evitado? Viver não é tão difícil. Mas viver de tal forma a que a gente seja coerente entre as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente diz que acredita e as coisas que a gente faz, aí começa a ficar um pouco mais complicado. Mas também torna a vida muito mais interessante. Dá uma razão, dá um objetivo para a nossa vida, dá um motivo para a gente se esforçar. E um motivo que não depende de mais nada, a não ser do nosso compromisso conosco, do nosso compromisso com a vida e do nosso compromisso com as pessoas que compartilham conosco o mesmo tempo e o mesmo espaço. Então isso, para mim, é um valor muito grande. Para mim, essa questão da gente ter uma crença, ter uma fé e tentar aplicar isso a cada momento da vida é um desafio. É um desafio que me preenche, porque isso aparece em todas as circunstâncias. Aparece no trabalho, porque às vezes no trabalho a gente tem situações que nos desagradam, ou tem situações que a gente gostaria de conduzir de uma determinada maneira, mas aí a gente pensa, para fazer isso, eu vou ter que chatear fulano, eu vou ter que incomodar Beltrano, eu vou ter que violentar um princípio meu, e aí eu tenho a obrigação moral de rever a minha conduta ali. Em família, a mesma coisa. A gente que vai colecionando cabelo branco, né, a gente vai tendo contato com pessoas mais jovens que muitas vezes estão sob a nossa responsabilidade, estão sob a nossa orientação, também conhecidos como filhos, netos, noras, genros, etc. Né? Então, quantas vezes, no impulso, a gente quer achar que só porque eu tenho mais cabelo branco eu posso saber melhor o que deve ou não deve fazer? Não. Humildade aí é importante, uma certa serenidade. E muitas vezes, o que eu acho mais difícil, às vezes a gente sabe onde o troço vai dar, mas quando a gente era novo, os pais da gente também sabiam e falavam para a gente. A gente acreditava? Não, a gente ia lá e fazia. Então agora, não é vingança do mundo, não. É da natureza. Todo mundo quer experimentar, quer explorar. Agora, dói no coração. Eu sei que meu filho vai se dar mal ali na frente. Eu falo para ele, eu aviso, mas ele quer fazer. Eu vou amarrar a perna dele na perna da mesa, para ele não sair daqui de perto de mim.
não posso. Né? Então, tem muitas coisas no cotidiano que nos testam. Até onde eu acredito realmente que deve ser assim? Até onde eu sou capaz de me conter ou de me empenhar para que aquilo que eu vou fazer corresponda verdadeiramente ao que eu acredito? Para mim, esse é um desafio muito importante. E é exatamente por isso. E é exatamente por isso, por ser um desafio tão importante para mim, que eu resolvi não trazer novidades e nem regras, mas trazer reflexões, coisas que eu penso, coisas que eu sinto, coisas que eu tento concretizar, coisas que mesmo tentando eu não consigo, e algumas que para minha alegria eu tenho. Vocês me escutam aí? Eu vou falar assim então, que aí não dá esse problema. Posso voltar? Não, pode. Oi. Oi. Tá com muito medo de barulho aí. Então, eu estou resolvendo compartilhar com vocês essas coisas. Não porque elas já estejam resolvidas. Para mim, não. Mas exatamente porque eu dou tanto valor, tanta importância para a gente buscar essa coerência, para a gente refletir sobre isso, que se essa minha fala aqui fizer sentido, algum sentido, e fizer alguma provocação para vocês, eu vou sair daqui satisfeito, porque eu vou sair na ilusão de que o bem que vocês me fizeram no início, cantando e trazendo aquela energia tão bacana que me contagiou tanto, talvez eu tenha conseguido dar um pouquinho de volta para retribuir tudo aquilo que eu já recebi só por estar aqui com vocês, só vendo o que acontece aqui. Então, são reflexões que eu queria trazer. Sei que não falei absolutamente nada de novo para ninguém, mas são palavras que saíram muito mais do meu coração e da minha vontade de provocar do que de qualquer reflexão, qualquer racionalização sobre esse tema, que a gente poderia ir por esse caminho, mas eu optei esse outro. Agradeço demais a oportunidade, a atenção de vocês e a oportunidade de estar aqui vendo um trabalho tão bacana como esse que é feito pelos voluntários e por todo mundo que participa dele. É isso, muito obrigado.